Queridos amigos em todo o Brasil, nos acompanhando no canal Penal em Foco Online no YouTube, hoje eu trouxe para vocês conhecerem a cachorrinha mais sapeca e mais bonitinha de Brasília. É a nossa nenenzinha, que no Dia das Crianças veio nos prestigiar. A Mia está fazendo 4 meses e veio aqui hoje para tocar o terror no estúdio. Está se divertindo bastante, né, Mia? Então ela vai continuar aqui com a gente. Está muito cheirosa. Vai para o chão um pouquinho para a gente poder gravar a nossa aula. Hoje nós vamos falar de ação penal. Vamos continuar, na verdade, falando de ação penal. Falando de mais uma modalidade de ação penal, vamos falar da ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. É o que você vai anotar. Vamos fechar a porta aqui para a gente poder tratar dessa espécie de ação penal. Ação penal de número 3. Ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. Condicionada à requisição do ministro da Justiça. Então vamos falar desta modalidade de ação penal. O cabimento desta ação vai ocorrer em hipóteses bastante restritas que nós vamos conhecer na aula de hoje. Primeiramente, vamos definir de quem é a legitimidade para ajuizar esta ação. Quem pode ajuizar esta ação penal? Então, quanto à legitimidade, não há qualquer dúvida. Em se tratando de uma ação penal pública, a legitimidade é do Ministério Público mediante requisição do ministro da Justiça. Ministério Público, mediante requisição do ministro da Justiça, é a legitimidade para a ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. E quanto ao cabimento desta ação penal? O cabimento ocorrerá em 2 situações previstas em lei, ambas previstas no Código Penal. Esta ação, ela será utilizada em 2 situações. Vamos ver então quando haverá o cabimento da ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. Letra A. Crime contra a honra. Crime contra a honra do presidente da República. Do presidente da República. Ou de chefe de governo estrangeiro. Ou de chefe de governo estrangeiro. Crime contra a honra do presidente da República ou de chefe de governo estrangeiro. Isso ocorrerá no caso de haver combinação entre o artigo 145, parágrafo único, na combinação com o artigo 141, inciso 1 do Código Penal. Isto é, se o presidente da República ou chefe de governo estrangeiro for vítima de crime contra a honra, vamos ter o manejo da ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. Então temos a primeira situação prevista em lei acerca desta ação penal. E qual é a segunda situação? Qual é a segunda situação? É a situação de crime praticado por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil. Crime praticado por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil. Isso está no artigo 7º, parágrafo 3º, a linha B do Código Penal. Crime praticado por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil. É a segunda situação em que há o cabimento de ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. E agora, nós precisamos saber algumas coisas importantes acerca desta ação, além da questão da legitimidade do cabimento. Saber, primeiramente, o prazo para a realização da requisição pelo ministro. Qual é o prazo para a requisição? É a pergunta que vamos colocar, então, no nosso caderno. Qual é o prazo? Qual é o prazo para a requisição? E é importante que você saiba que a requisição só será cabível nessas situações previstas em lei, quando a lei expressamente indicar. E somente nesses 2 casos
temos previsão legal acerca da necessidade da requisição do ministro da Justiça. Qual é o prazo para esta requisição? Então, a lei não diz absolutamente nada acerca de um prazo para a requisição. É importante que você saiba que a requisição não se submete ao prazo da representação, aquele prazo de 6 meses que nós estudamos, referente à ação penal pública condicionada à representação, não vamos aplicar em relação à requisição. A lei não prevê nenhum prazo, de modo que o ministro da Justiça poderá realizar a requisição até a prescrição do crime. Então, qual é o prazo para a requisição? Não há previsão legal de um prazo, podendo o ministro realizar a requisição até que o crime prescreva, até a prescrição do crime. Então temos o seguinte, qual é o prazo para a requisição? Não há previsão legal. Não há previsão legal, podendo o ministro realizar a requisição, podendo o ministro realizar a requisição até a prescrição do crime. Podendo o ministro realizar a requisição até a prescrição do crime. Então, até que o crime prescreva, o ministro pode realizar esta requisição. E esta requisição, quando realizada, ela tem um destinatário dentro do Ministério Público. Quem é a pessoa no Ministério Público que vai receber a requisição advinda de um ministro de Estado? É o Procurador-Geral. Então, quando o ministro da Justiça fizer esta requisição, no âmbito do MP, o Procurador-Geral vai receber esta requisição. Sendo o crime de competência da Justiça Estadual, é o Procurador-Geral de Justiça quem recebe a requisição. Sendo o crime de competência da Justiça Federal, o Procurador-Geral da República receberá esta requisição. É importante que você saiba que é o Procurador-Geral quem recebe a requisição, que vem de uma autoridade que compõe o primeiro escalão do Poder Executivo, que é um ministro de Estado. E é importantíssimo que você saiba ainda o seguinte: a palavra requisição, aqui, quando estudamos a ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça, não tem o significado de obrigatoriedade. A requisição aqui não vincula o Ministério Público ao oferecimento da denúncia, isso é importantíssimo. A requisição não vincula o Ministério Público ao oferecimento da denúncia. Realizada a requisição, portanto, o Ministério Público vai poder oferecer a denúncia ou não, conforme a sua opinião delicti. Pode, inclusive, pedir o arquivamento do inquérito policial. Mas é importante que você saiba que a requisição é uma condição de procedibilidade para a instauração da ação penal. Então, na verdade, o ministro da Justiça está autorizando o Ministério Público, não está ordenando. Esta requisição não vincula ao MP. Portanto, qual é a natureza jurídica da requisição? Qual é a natureza jurídica da requisição? Trata-se de condição de procedibilidade para a instauração da ação penal. Em relação, portanto, à requisição, temos que a natureza jurídica da requisição, é de condição de procedibilidade. Condição de procedibilidade para a instauração da ação penal. Condição de procedibilidade para a instauração da ação penal. Trata-se, portanto, de condição de procedibilidade para a instauração da ação penal. Isto é, sem requisição, não há ação penal. E digo mais, nessas hipóteses, sem requisição, não há inquérito policial. Já estudamos isso. A instauração do inquérito policial em relação a esses crimes que estão aqui dependerá também de requisição do ministro da Justiça. Temos, portanto, uma condição de procedibilidade não só para a ação penal, mas também para a própria persecução penal, porque a instauração do inquérito depende da requisição do ministro quando esses crimes ocorrerem. E para fechar esse tema, vamos colocar uma pergunta no nosso caderno.
É possível a retratação da requisição? É possível a retratação da requisição? Então, será que é possível que o ministro da Justiça se retrate depois de realizar a requisição? É possível a retratação da requisição? Duas correntes se formaram na doutrina. A primeira corrente, defendida por Tourinho, defendida por Capês, é no sentido de que não é possível por ausência de previsão legal. Não é possível. Não é possível. E esta primeira corrente vai dizer, primeiramente, não é possível por ausência de previsão legal. Não há previsão acerca da retratação da requisição, como existe, por exemplo, no caso da representação. Na representação já vimos que é possível retratação até o oferecimento da denúncia. Na requisição, não há essa previsão. Esta primeira corrente vai dizer, não há previsão legal. E o segundo argumento é, a retratação da requisição revelaria uma fragilidade, uma insegurança do Estado. Um Estado que não sabe o que quer, um Estado que realiza a requisição e depois volta atrás. Então temos dois argumentos, a ausência de previsão legal e a insegurança ou fragilidade do Estado que depois de fazer a requisição, de forma insegura, de forma frágil, volta atrás e se retrata. A primeira corrente vai negar a possibilidade, portanto, de retratação da requisição. Uma segunda corrente, corrente esta, defendida por Luiz Flávio Gomes, defendida também por Norberto Avena. Esta segunda corrente vai dizer que é possível retratação da requisição. Segunda corrente, é possível retratação da requisição. Com qual argumento, com qual fundamento? O fundamento de que a administração pública pode rever seus próprios atos. A administração pública, depois de praticar um ato, pode rever seus próprios atos e isso, inclusive, é corroborado pela súmula 473 do STF. E, além disso, se não há previsão legal acerca da retratação da requisição, então que se use, por analogia, a regra referente à representação, permitindo-se esta retratação até o oferecimento da denúncia. Então, essa segunda corrente vai usar dois argumentos. Primeiro, a administração pública pode rever seus próprios atos, súmula 473 do STF. Depois, por analogia, podemos utilizar a norma referente à representação, permitindo-se, portanto, a retratação até o oferecimento da denúncia. Duas correntes, portanto. Vinícius, qual delas prepondera? Eu vou dizer para você, é muito difícil, mesmo para quem lê muitos livros de processo penal, dizer qual prepondera, porque é bem dividido, é bastante dividido. Pessoalmente, numa prova eu marcaria a primeira corrente, por ausência de previsão legal, inclusive. Mas há na doutrina quem diga que a majoritária é a segunda corrente, mas nas nossas pesquisas temos visto que é bastante dividido. Bastante dividido. Então, são duas correntes acerca desta possibilidade de retratação da requisição. Nunca vi esta polêmica cair numa primeira fase de concurso público. Nunca vi. Nunca vi cair numa primeira fase. Todavia, numa segunda fase, você certamente vai ter que abordar as duas correntes. E digo para você, é muito dividido que chega a ser difícil dizer qual é a corrente majoritária, tamanha a divisão na doutrina acerca dessa questão da retratação da requisição na ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. Então você aprendeu os principais tópicos acerca desta ação penal. E no próximo bloco, no bloco de número 8, vamos começar o estudo da ação penal privada, que você sabe, despenca em prova. Até o próximo bloco, portanto.